as prateleiras foram improvisadas com madeira. Os 400 livros doados. O espaço fica dentro do alojamento José Fornari, no Jardim Silvina, em São Bernardo. Assim nasceu a Biblioteca Comunitária para crianças, jovens e adultos que moram aqui. A Biblioteca Comunitária foi um espaço que eu encontrei para aprender essas criançadas da rua, né? Para tirar da rua. É um lugar que vai adquirir cultura, conhecimento, e é melhor do que ficar na rua. Então eu pensei nisso, e por isso que eu criei essa biblioteca. O que você mais gosta de ver assim? Isso aqui, ó. Revista? Isso aqui, peraí. Você gosta de revista? Gibi. Gibi? Gibi do quê? Gibi, Mônica, Turma da Mônica. O que você mais gosta de ler? Ciências. Nádia, você fez a doação aqui? Me conta sobre as doações. Eu tinha vários livros, né? Porque eu tinha a intenção de fazer um sebo, não deu certo. E aí eu doei os livros para ele. Você acha importante essa biblioteca aqui? Eu acho muito importante. Eu sou professora de português, né? Sou suspeita. Mas é importante porque é um lugar, né? Um lugar humilde, carente. E você começar com livros que hoje em dia no Brasil, né? O brasileiro não tem o hábito de ler. Então trazer esses livros eu acho que é muito importante, principalmente para a criançada. Rosiane é mãe de Mateus e Lucas. Para ela, os livros são o caminho para que os jovens se tornem pessoas melhores. Eles vão pegar o gosto de estar se interessando mais, né, pela leitura, né, ocupar a mente, né, com coisas boas, interessantes, até para lá na frente ele ser alguém na vida, né, porque por incrível que pareça, uma leitura, ela leva a gente lá em cima. Desde que faixa etária mais frequenta bibliotecas hoje? Não, todas. Nós temos desde a criança de 6, quando começa a ser alfabetizada, até idosos, né? Agora, aquela faixa intermediária, a faixa intermediária dos jovens, dos adolescentes que vivem num mundo de correria, né? Eu acho que é muito difícil você fazer um jovem sentar numa biblioteca, ter um nível de concentração para ler um livro, tudo isso. O que fazer para atrair para a biblioteca esse tipo de leitor? Então, nas bibliotecas nós temos um serviço de gibiteca. Então, o gibi por si só, né, já atrai a juventude, a leitura fantástica também que existe no acervo das nossas bibliotecas. Agora, tem um projeto, como eu estava falando, os agentes de leitura. Então, os agentes de leitura são jovens de 18 a 29 anos que foram selecionados através de um edital público e capacitados para fazer ação de leitura, mediação de leitura nas comunidades em que vivem. Dalila, você como escritora, como é que você vê novas mídias, como é que você vê livros sendo baixados na internet? O que você tem a dizer sobre esse assunto? Essa é uma questão que já está sendo discutida há algumas décadas. Né? Uma grande discussão. Ainda esses dias eu li uma entrevista do Humberto Eco, que é um bibliófilo fanático, e ele diz nessa entrevista que ele comprou um iPad. Ele foi para os Estados Unidos e ele precisava levar 20 livros e ele chegou à conclusão que transportar na idade dele 20 livros era um problema sério e ele experimentou o iPad e gostou. Então, ele classifica o iPad como um auxiliar de leitura. Sim, curiosamente, não um substituto, né, do curiosamente, livro. Eu penso exatamente desta maneira. Até pus no blog, no meu blog, que eu sou blogueira, no meu blog, entre outras coisas, e eu coloquei, eu sou uma admiradora do pensamento dele, e essa discussão, eu acho que nem tem mais muito sentido hoje. Está claro que os meios eletrônicos não vão nem substituir e muito menos acabar com o livro, o objeto do jeito que a gente o conhece e que foi sendo aperfeiçoado ao longo de quase 5 séculos, né? O livro vai permanecer sem dúvida nenhuma. O que a gente precisa, há um nó nessa questão da leitura. Eu sou preocupada com a leitura há pelo menos isso, digamos, de uma forma mais ativista, há pelo menos 30 anos. Eu tive um grupo Livre Espaço, participei do grupo Livre Espaço, grupo de poetas em Santo André, que durante 11 anos fez ações junto às escolas de leitura de poesia. Nós íamos às escolas, fazíamos oficinas poéticas. Eu publiquei um livro há 2 anos atrás contando a história desse grupo. Foi uma coisa epifânica, maravilhosa e tal. Desde então, eu me pergunto onde é que o nó da não leitura se deu, né, na história da educação do Brasil.
por mais meritórias que sejam essas ações, a minha, as públicas e outras, ela não vai resolver o problema da educação. Isso não pode estar desvinculado da educação. A gente vê uma matéria como essa, numa comunidade carente, jovens que não tinham contato com o livro. Mas esses jovens são alfabetizados. O que fez a escola por eles? Alguma coisa está errada. Vamos ver mais um vídeo. Continuamos a conversa já. Renato e Graziella não enxergam com os olhos, mas conhecem o mundo com outros sentidos. Nas páginas dos livros em braille, o tato leva os leitores a novas experiências. Que livro você leu aqui que mais você guardou até hoje? Um livro que eu li, que eu achei legal, foi Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Atualmente está lendo qual? Atualmente estou lendo O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. O Espaço Braille da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, em São Bernardo, foi criado há 13 anos. Aqui, Renato, Graziella e cerca de 50 sócios têm à disposição cerca de 1.000 títulos impressos e 90 livros falados em CD. No acervo, best-sellers e os grandes clássicos da literatura. O ideal, o sonho, seria assim, no momento que fosse impresso lá na livraria, lá na editora, tal título, que ele também fosse impresso em braille, ou se não ele tivesse formato falado, né? Porque o deficiente ia ter o acesso à leitura no mesmo tempo que a pessoa que enxerga. Mais de 90.000 livros, jornais diários, revistas, computadores. Com 60 anos de existência, a Biblioteca Monteiro Lobato recebe cerca de 200 visitantes por dia. Mas esse número já foi bem maior. A Biblioteca Monteiro Lobato, como todas as bibliotecas do Brasil, elas já tiveram uma presença muito maior na vida das pessoas, o que infelizmente diminuiu bastante por conta de uma série de fatores. A chegada da internet, a criação de bibliotecas escolares, então você mais ou menos que pulverizou esse público para outros espaços que oferecem também informação. O agente de seguros Valdir Vital começou a circular por essas prateleiras assim que aprendeu a ler e afirma que parte de sua vida está aqui. Tem uma coisa muito interessante, eu trouxe aqui um documento, que são as carteirinhas. Eu tenho 4 filhos. Então, tem as carteirinhas dos meus filhos. Uma é da Maitê, ela é a usuária 186.927. E a minha, eu sou o 387. Ou seja, você quase abriu a porta. Isso. E com tantos livros bons à disposição, eu não resisti. A partir de agora, eu sou o mais novo usuário da Biblioteca Monteiro Lobato. O Carlos acabou de preencher a minha ficha. Junto com a ficha de número 192.821, eu vou levar também este livro. Você estava falando que os livros te ajudaram em fases da sua vida. Inclusive um do Carlos Drummond de Andrade, é isso? Se você deixar, eu até faço um pedaço aqui. Por favor. Vamos lá, começa assim. Chega um tempo em que não adianta mais dizer, meu Deus, tempo de pura depuração. Chega um tempo em que não adianta mais dizer, meu amor, porque o amor resultou inútil e o coração está seco e os olhos não choram. Mulheres baterão à tua porta e tu não abrirás. Os ombros suportam o mundo, mas ele não pesa mais do que a mão de uma criança. É muito lindo isso. Deise, no primeiro Censo Nacional das Bibliotecas Públicas Municipais de 2010, fala-se muito em espaços para leitura. O que é? A que se refere exatamente? Isso está se falando das bibliotecas ou de espaços públicos, assim, tipo, sei lá, parques, museus, coisas assim, espaços para leitura? O que é isso exatamente? Não necessariamente para se ler precisa estar dentro de uma biblioteca, mas sim num espaço. Então, existem espaços de leitura que uma sala de aula pode ter um espaço no fundo, né, da sala, um espaço aconchegante onde a criança, o jovem possam ter esse espaço para ler e não aquele espaço formal. Às vezes o espaço formal da biblioteca até inibe a própria leitura, né? Uma cadeira, uma mesa, às vezes um puff, um tapete, às vezes é mais convidativo do que um ambiente formal, né? E há uma carência grande disso. Então, por isso se fala nessa construção. E aí existe uma reflexão, um debate até dentro da biblioteca pública, né? Por que as bibliotecas públicas têm perdido público e por que as bibliotecas comunitárias têm ganhado público, né? Então, qual é a relação? Então, essa comunitária, que é normalmente um líder comunitário, tem uma relação
uma questão afetiva com a sua própria comunidade, então torna menos formal, até o receber, o conversar, a indicação de um livro, né? Então, esse debate a gente está fazendo, né, dentro da biblioteca, né? Porque se as pessoas têm vontade de ler, por que as bibliotecas públicas não atraem o público, né? Nos últimos anos... Dalila, eu vou te interromper só um pouquinho. Pois não, eu ia fazer uma pergunta dele, mas tudo bem. A gente continua daqui a pouco, eu quero colocar o Toninho Ferragutti na nossa história, daqui a pouco a gente volta. Toninho. Oi. O que você toca agora? Vou fazer uma música minha, que se chama Nem Sol, Nem Lua. Vamos lá?